Radioatividade e fenômenos de origem nuclear. Os fenômenos relacionados às transformações do núcleo dos átomos, coletivamente denominados radioatividade, não têm apenas utilizações danosas. Aplicações no diagnóstico de doenças e na terapia de câncer são de significativa importância. Alguns países sofreriam prejuízos irreparáveis se subitamente fossem privados da energia elétrica proveniente de suas usinas termonucleares. Provavelmente você já viu em muitas outras notícias envolvendo a radioatividade da energia nuclear. São sem dúvidas temas polêmicos. Para entendermos essas notícias e também para podermos nos posicionar com clareza como cidadãos diante das polêmicas questionadas suscitas por elas, é conveniente que tenhamos conhecimento científico a respeito desses temas. Assim, a meta desse capítulo é dar a você um mínimo de informações acerca da radioatividade da energia nuclear. A descoberta da radioatividade. No ano de 1896, o francês Henri Becquerel constatou um composto de urânio, sulfato de potássio e urânio K2O8COS4 apresentava a interessante característica de causar uma mancha numa chapa fotográfica, mesmo no escuro, embrulhada no papel negro. A interpretação de Becquerel era um composto emitia algum tipo de raio capaz de atravessar o papel e atuar sobre a chapa. Essa propriedade é semelhante à dos raios-x descobertos um ano antes pelo alemão William Conrad Röntgen. Como visto nas figuras abaixo, demonstramos essas seguintes características. Ainda no mesmo ano, Becquerel percebeu que os raios de urânio ionizavam gases. Esses provocavam neles o aparecimento de íons, tornando-se condutores de corrente elétrica. Anos mais tarde, o alemão Hans Geiser utilizaria essa propriedade para criar o famoso contador Geiser. No final de 1897, a polonesa Marie Curie passou a interpretar pelo fenômeno descoberto de Becquerel em abril de 1896. Ela já havia percebido que, além do urânio, outro elemento conhecido, o tório, também emitia os misteriosos raios. Começou então a suspeitar da existência de elementos radioativos desconhecidos. Em julho do mesmo ano, do caso de 1898, com a ajuda no marido, um físico francês de renome chamado Pierre Curie descobriu um novo elemento que chamou polônio. Alguns meses depois, ambos descobriram um elemento mais radioativo, do qual deram o nome de rádio. Pierre Curie, Prêmio Nobel de 1893, e Curie Châtelain Curie, Prêmio Nobel de 1893. Em 1903 e 1911. Propaganda do creme facial que contém tório e rádio, ambos radioativos, comercializado na França em 1933, como uma revolução da beleza facial. Hoje sabe-se que a radiação emitida por esses dois elementos é muito perigosa, podendo ser até fatal. Ainda no ano de 1898, Ernest Rutherford utilizou uma tela fluorescente para detectar as radiações provenientes do material radioativo. Com o auxílio de placas metálicas eletricamente carregadas, descobriu que havia dois tipos de radiação, que chamou uma radiação denominada de alfa e outra radiação denominada de beta. A radiação denominada de alfa, segundo ele, deveria ser formada por partículas de carga positiva, uma vez que uma série de feixe é atraído pela placa negativa. Já a radiação beta deveria ser formada por partículas negativas, pois seu feixe é atraído pela placa positiva. Além disso, algumas partículas alfa sofrem um desvio menor, isso significa que elas devem possuir uma massa muito maior do que as partículas beta, pois quanto maior for a massa da partícula, maior será a inércia e, portanto, mais difícil será alterar sua trajetória. Em 1900, Paul Vierlade, na França, descobriu outra forma de radioatividade que não representava a carga elétrica, chamada de radiação gama. Nesse mesmo ano, Becquerel descobriu que as partículas beta são, na verdade, elétrons com alta velocidade.
Em 1909, Rutherford mostrou que as partículas alfa são íons de hélio bipositivos. No caso da figura ao lado, tela fluorescente da qual aparecem muitas manchas luminosas, das quais nós podemos ver as mais são partículas eletricamente carregadas, bloco de chumbo isolante da radiação. A radioatividade é um fenômeno nuclear. Número atômico Z é o número que indica quantos prótons do núcleo do átomo em um átomo e o número de massa A corresponde à soma dos números dos prótons e dos elétrons. Átomos que possuem o mesmo número atômico pertencente ao mesmo elemento químico. Radioatividade é um fenômeno nuclear. As reações nucleares são processos em que os núcleos do átomo sofrem alteração. Nuclídeo é o nome dado ao núcleo caracterizado por um número atômico Z e um número de massa A. Radionuclídeo e radioisótopo é um núcleo emissor da radiação. Percebe a diferença entre reação química e uma reação nuclear. As reações químicas estão relacionadas à eletrosfera. Antes e depois dela, os átomos estão unidos de maneira diferente e esta união envolve os elétrons. Já uma reação nuclear provoca alterações do núcleo do átomo, como veremos neste capítulo. Isótopos são átomos com o mesmo número atômico e diferentes números de massa. A palavra isótopo, além de significado, pode também ser utilizada com o nome de nuclídeo. Núcleo e eletrosfera. As reações químicas afetam a eletrosfera do átomo, já que as reações nucleares afetam o núcleo do átomo. O tamanho da bandeira e a vegetação ao seu redor são radioativos. Todo ser vivo possui uma pequena quantidade de radiação graças à presença em seus organismos de átomo radioativo, como exemplo do carbono 14. Estudo das emissões alfa, beta e gama. As radiações alfa e beta, atualmente sabe-se que há núcleos estáveis. A emissão das partículas alfa e beta pode aliviar a sua instabilidade. As partículas alfa são constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons. Isto é, portanto, o núcleo de um átomo de hélio. Essa característica aqui, tá? São simbolizadas por quando o núcleo as emite, perde 2 prótons e 2 nêutrons. Sobre as emissões alfa, pronunciadas por Soddy em 1911, a chamada primeira lei da radioatividade. Quando o nuclídeo emite uma partícula alfa, seu número de massa possui 4 unidades e seu número atômico diminui 2 unidades. A figura A, no caso essa representada ao lado, ajuda a entender por que a emissão alfa provoca essas variações no núcleo. As partículas betas são elétrons emitidos pelos núcleos de um átomo instável, representado por... Você deve estar se perguntando como pode o núcleo de um átomo emitir um elétron. A resposta reside no fato de que um núcleo estável beta emissores, um nêutron pode se decompor em um próton, um elétron ou um antineutrino. O próton permanece no núcleo, o elétron, partícula beta, e o antineutrino são emitidos. O antineutrino é uma partícula de número de massa igual a 0 e carga nula. Não vamos nos preocupar com o antineutrino, pois assim com ele atualmente se conhecem muitas outras partículas subatômicas, além de prótons, nêutrons e elétrons. O estudo dessas outras partículas e o complexo está além dos objetivos deste livro. Assim, ao emitir uma partícula beta, o núcleo tem a diminuição de um nêutron e aumento de um próton, como aparece esquematizado na figura B. Esta filmada. Desse modo, o número de massa permanece constante. A segunda lei da radioatividade, enunciada por Soddy, Fajas e Russell em 1913, diz: quando um radionuclídeo emite uma partícula beta, seu número de massa pertence a uma constante e o número atômico aumenta a sua unidade.